É isso aí, estamos na área. Boa noite, Confras. Bom dia, Confras. Boa tarde, Confras. E boa tarde, bom dia, boa noite, Soveral. Chegando na área aí, tô vendo o Dudu também. Grande Dudu. Bom dia, boa noite, boa tarde. Beto, bom dia, boa noite, boa tarde. E a gente está com um assunto extremamente polêmico para falar, o episódio Pedro lá no Flamengo, né? O preparador físico da comissão técnica do Sampaoli. O Pablo acabou agredindo o Pedro depois da partida contra o Atlético Mineiro nesse final de semana, último final de semana em Belo Horizonte. O caso foi parar na polícia, o preparador físico foi demitido, o filho dele continua no clube e optou-se pela permanência de Sampaoli. E o Pedro deve ser multado, foi multado porque não fez o aquecimento como previa a orientação da comissão técnica. O assunto é muito polêmico, tem ainda os palpites da rodada, tem Copa Sul-Americana nesse meio de semana, Copa Libertadores, final de semana Campeonato Brasileiro, enfim, muita coisa para os confras debaterem e discutirem, mas antes queria falar de Starbucks. Temos recado no Starbucks. Eu estou bem, ó, dá uma olhada, acabou minha rinite, minha alergia, estou tranquilo, estou leve, estou suave. Quer ver, sabe qual é o motivo? Starbucks, acompanhe só. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbucks funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbucks contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Tá aí, você viu? Starbucks, ó, 99,99% das bactérias é ar de qualidade para você, meu amigo. Gente, que confusão foi essa no Flamengo? Para mim, nenhuma novidade. Gato fogueteiro perdeu o vestiário, né? Porque para mim a culpa passa muito pelo Sampaoli. Ele é o comandante. Você na sua casa, você administra a sua casa. Os problemas da sua casa são seus. E o comandante do vestiário é o treinador. E aí as pessoas que fazem parte deste elenco do Flamengo, no caso jogadores e integrantes da comissão técnica, 2 deles acabaram se envolvendo numa confusão que levou a pior o Pedro, lamentável atitude do auxiliar do Sampaoli, preparador físico, o Pablo, que acabou dando alguns tapinhas no rosto do Pedro e depois desferiu um murro. O caso foi parar na justiça. Ô Beto, que coisa triste, né, Beto? Que coisa triste para o futebol. Que atitude fora de qualquer situação de compreensão. Eu não sei como é que você vê, eu vejo com muita tristeza, não me surpreendo, mas vejo com muita tristeza e daqui a pouco eu vou dizer para vocês por que não vejo com muita surpresa. Boa noite, ô Beto. Boa noite, Garrafa, boa noite, Dudu, boa noite, Edu, boa noite, Confras. Garrafa, eu vejo como uma trindade aí, cara. O erro da trindade, olha que legal aí. Você falou, né, e eu acho que muito bem dito, que o Sampaoli perdeu o vestiário, né? Não tivesse perdido, isso não teria acontecido. Erro do Pedro, porque tinha que estar aquecendo, ele tem que seguir a ordem do superior. E, finalmente, erro do Pablo, que poderia ter feito o que fez. Então, aí nós tivemos o erro da trindade. O Sampaoli, o Pedro e o Pablo. Os 3 P's. Tira o Sam, porque virou santo, fica só o Paoli, e aí nós temos o erro da trindade. Lamentável. Agora, são erros, né, Soveral? São erros que acontecem. Os erros estão por toda parte, em todas as atividades. Agora, quando você parte para a violência, que foi o caso do Pablo, aí é indesculpável, é lamentável, não pode se tomar um tipo de atitude como essa. Não cabe, nunca coube, e hoje cabe menos ainda, não é, Soberal? Em primeiro lugar, boa noite para todos que estão aí nos assistindo, Garrafa, Beto, Dudu. É um prazer para mim muito grande estar aqui com vocês novamente, para falar do futebol, e nesse assunto é difícil enxergar algo que não seja triste, que seja razoável. Tudo ruim, tudo errado.
Mas eu acho que o Beto falou da Trindade, eu colocaria um quarto elemento aí, importante, eu faria talvez um quadrado, que seria a própria diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo, ao meu ver, já deveria atuar, parte dos diretores de futebol, né, o braço, já deveria estar detectando esse tipo de problema de elenco, porque, certa feita, o próprio jogador, Gabriel Barbosa, conhecido Gabigol, já disse que não jogava com Pedro, porque não dava para você colocar os dois juntos, e a gente viu que isso era uma coisa equivocada quando o próprio Dorival Júnior colocou os dois para jogar e deu certo. Criou uma dupla de ataque muito poderosa, de Pedro e Gabigol. Então, o que aconteceu? Quando entrou o gato fogueteiro do Garrafa aí, ele não quis administrar isso com jeito e ver. Porque o Flamengo, não quero desmerecer, mas precisa ser um treinador muito ruim para não ganhar com esse time do Flamengo. O time do Flamengo é uma seleção. Acho que se colocar a minha mãe, com 89 anos ali, ela é capaz de fazer esse time do Flamengo jogar, porque pelo menos ela bota a ordem na casa. Porque tem a coisa que são jogadores caros, são jogadores sensíveis, jogadores acostumados a serem muito bem tratados. Trata-se, o Oswaldo de Oliveira, ele ganhou o campeonato 2000 mundial com aquele elenco herdado do Luxemburgo. Ali tinha muito problema. A gente tinha problema do Rincon com o Marcelinho, eles tiveram assim, problema de vestiário, é que não vazou. Mas a gente soube depois que houve situações de extremas emoções. O que o treinador tem que fazer no mínimo ali, pessoal? A comissão argentina, porque eu trato como comissão, né? Tem que botar um pouco de calma e ter o respaldo da diretoria. Ora, se o Pedro não está jogando e está ganhando o salário que ganha e está insatisfeito, você tem que tratar o caso Pedro. Falar o que nós vamos fazer com o jogador. Vamos deixar encostado o jogador do quilate do Pedro? Todos os clubes do Brasil vão querer o Pedro. Não tem time brasileiro que não gostaria de ter o Pedro. E de fora. E você deixa um cara desse insatisfeito e encostado. Então, isso não é um problema de momento. Aconteceu ali naquele jogo, no finalzinho do jogo contra o América e tal. E isso já vem de antes. E a diretoria do Flamengo, que conseguiu montar um excelente time, porque a diretoria, no sentido geral, conseguiu sanear os recursos, levantar capital, nesse sentido da administração do elenco, de treinador, de grupo, diretoria de futebol, foi uma coisa horrorosa. Essa é a minha opinião, porque como é que você pode isentar a diretoria do time, do clube, de responsabilidade num caso desse? Agora, eu não vejo mais ambiente com o Pedro, com o Flamengo. Ou sai o Pedro, ou sai o Sampaoli, porque se está lá o Sampaoli, que é amigão do preparador lá do Pablo, o filho do Pablo está lá, o ambiente para o Pedro está muito ruim. Como é que agora o São Paulo vai escalar o Pedro como? Como é que ele vai escalar o Pedro? Depois dessa. Eu acho que os dois juntos ali vai ser difícil. Mas aí nós tivemos uma entrada forte, né, dos jogadores, uma solidariedade forte dos jogadores em favor do Pedro. Então, sim, ele está com uma sustentação bastante grande por conta de quem joga bola ali dentro, né? Acho que quem está mais fraco nessa situação parece ser o Sampaoli. Claro, mais fraco é o Pablo, que já foi embora, né? Já foi embora. Mas a impressão que eu tenho é que o Pedro está mais forte nesse momento do que o Sampaoli. E o que o pessoal estava dizendo é que o Sampaoli ele deveria ter tomado uma atitude imediatamente após o fato. E ele ficou na moita, ficou em cima do muro, não fez nada. Aí o vestiário que ele já, como bem disse o Garrafa, já não tinha, ficou com menos vestiário ainda, né? E o Pedro ganhou força. Então, o comunicado do Sampaoli, Dudu, já com muitas horas de atraso, inclusive no dia seguinte, através de rede social, ele só não foi pior do que o ato da agressão do Pablo. O que ele faz ali, ele deveria repudiar, obviamente, o que aconteceu. E não foi isso que ele fez. Ele foi muito no tom pacificador, tentando, não, vamos consertar, vamos resolver essa questão, quando a questão já estava mais do que resolvida. E aí, Dudu,
A questão é o Sampaoli, ele tem que culpa nesse processo? Que culpa tem o Sampaoli nesse processo? Não, Garrafa não tem culpa nenhuma, ou culpa mínima, porque isso foi uma atitude isolada de ser um integrante da comissão, que por coincidência ou não é amigo particular do Sampaoli. Então, eu queria saber qual é a culpa do Sampaoli, e por falar em culpa, o Pablo ele se desculpou a posterior, tentou um pedido de desculpas. A gente está sendo muito cruel com o Pablo? É uma pergunta, não é minha opinião, para deixar bem claro, porque eu entendo que não há desculpa para essa atitude. Já até antecipei o que eu penso, mas eu acho que não há desculpa. Você pode desculpar, é uma virtude desculpar, mas você pode até desculpar, mas ali o ambiente já quebra a sequência ali, né? Então, queria saber a culpa do Sampaoli, se você concorda com a gente, ou se você vê de uma outra forma, e esse pedido de desculpas que foi proposto pelo Sampaoli em rede social, deveria ter sido melhor avaliado, levado em conta também ou não, Dudu? Então, gente, boa noite. Como é que vocês estão? É um prazer estar com vocês de novo, né? Fazia tempo que eu não participava aqui. Então, é uma situação muito difícil, né? Se a gente for buscar um pouco na memória agora, nos últimos dias, a gente vem falando muito sobre violência do torcedor, da parte do torcedor, de tudo mais, tudo que envolve o futebol. E um preparador físico dentro do campo, né? Que hoje um jogador de futebol pede para ter menos violência, né? Porque o ambiente de trabalho acaba agredindo, querendo ou não, é um companheiro de trabalho, né? Um preparador físico, um jogador de futebol. Você acaba agredindo o companheiro de trabalho, perdendo a razão totalmente, independente do Pedro, da atitude do Pedro, que ele fez ou deixou de fazer, né? A agressão por si só já não justifica, né? É muito triste e lamentável, né? O rumo que o futebol brasileiro vem tomando. E o Sampaoli, eu acredito que ele tem um pouco de culpa, sim, porque o treinador, hoje em dia, ele tem que saber mexer com o ego, né? Trabalhar com o ego. E o elenco do Flamengo tem um ego muito grande, né? É muita estrela, é muito craque, tem mais gente chegando, então você tem que saber lidar com esses ambientes, saber fazer aquela rodagem de elenco, e se o cara não vai jogar, já conversar com ele antes, né? Ter aquele, né, o paizão que o Renato Gaúcho tem, né? Que a gente já estava falando esses tempos atrás, né? A gente fala muito da postura dos treinadores estrangeiros, né? Mas faltou o tato brasileiro ali, né? Ele sentiu o elenco dele, de sentir se o ambiente está propício para isso ou não. E eu até entendo o Pedro nesse caso, né? O Flamengo estava perdendo para o Atlético em Minas Gerais. Claro, ele se vê como um cara que pode entrar e mudar o jogo, né? E ele não vem jogando tanto depois da parada FIFA, então ele acabou que deve ter estressado um pouco mais. Então eu acho que faltou um pouco de tato ali de sentir o momento, né? Porque o ambiente de trabalho ali, você tem que ter o jogo de cintura, porque vai ter conflito, independente do trabalho, né? Então no futebol, com o ego inflado que tem os jogadores, né? O time do Flamengo recheado de estrelas. Eu senti que faltou um pouco de tato do Sampaoli, da comissão técnica dele, de saber lidar com a situação e agir da melhor forma, né? E já é uma situação, né, Dudu, Garrafa, Edu, é uma situação meio que acontece periodicamente, sintomaticamente, a ponto do Fernando Gil, nosso colega lá no Maracanã na semana passada, ele foi agredido pelo filho, né, do Pablo Fernandes. Ele foi... O nome dele é Marcos Fernandes, é filho do Pablo Fernandes, faz parte do time lá da comissão técnica, faz parte, ele é preparador físico lá no Flamengo, né? Ele também agrediu o colega Marcos Gil lá o colega Fernando Gil lá no Maracanã, depois da crítica, depois que o Flamengo empatou com o América de 1-1, que, claro, não foi um grande resultado para o Flamengo. E 2 anos atrás, em agosto de 2021, o Pablo Fernandes já tinha batido num jogador, num jogo lá em Marseille, se não me engano, já tinha batido num torcedor. Teve uma confusão lá no campo, uma briga, entrou um torcedor no campo e ele bateu no torcedor. Então não é a primeira vez que isso acontece. Quando a gente contrata gente assim, e é impossível contratar gente assim sem saber, né, que o currículo de quem a gente contrata, a gente já tem que ter determinadas precauções. Aí a gente vê a temperatura subindo com o que aconteceu Flamengo e
e América. E aí, depois, deixa chegar nesse ponto, eu tenho que concordar com o Edu quando ele disse que não são 3, né? Que são 4. Não é uma trindade, já tá. É a trindade e o capeta junto aí. Ju. Então, eu vou fazer uma ilustração, e para mim não é surpresa, porque o Sampaoli, já desde o Santos, as informações que eu obtive sobre a relação dele com os jogadores, com o elenco da onde ele trabalha, não foram as melhores. Um exemplo clássico que a gente acompanhou à distância foi o desempenho dele à frente da seleção argentina numa Copa do Mundo. Ele tinha nada mais, nada menos do que Lionel Messi nas mãos. Ele perdeu o vestiário dentro da Copa do Mundo. Em determinado momento, o time foi dirigido pelo Di Maria, pelo Messi, né, pelos próprios jogadores da Argentina. Isso foi claro, todo mundo sabia na Copa do Mundo. Qual é o currículo do Sampaoli? Que pode sim ter boas ideias como treinador. Respeito até as ideias dele. Mas qual é o currículo do Sampaoli? Dirigiu algum grande clube, algum gigante da Europa? Não. Tem algum trabalho relevante em seleções aqui na América do Sul? Chile, né? Sim, o Chile, uma Copa América. Tá, tudo bem. É o top dele, né? É o top. E aqui no futebol brasileiro ele ganhou um campeonato mineiro. Gente, esse é o Sampaoli. E aí, a passagem dele no Santos, mas ele levou o Santos a vice-campeão brasileiro. Um trabalho bom, mas o vice é o primeiro. É o primeiro dos perdedores. É o primeiro dos perdedores, não é? Então, o vice perdeu o campeonato. Claro, pode ter sido um bom trabalho, mas foi vice. Então, ele não tem toda essa bagagem para ele ter a marra que ele tem. E aí vem a informação que eu tive lá quando ele era técnico do Santos. Tinha uma pessoa em comum que trabalhava dentro do Santos, na comissão técnica do Santos, e me contava, Garrafa, ele é insuportável. Não comigo, ele disse. Não tenho nenhum problema com ele. Mas os jogadores, ninguém consegue falar com o Sampaoli diretamente. Se você tem algum problema, você quer alguma coisa com ele, você vai a um interlocutor e leva a ele o problema e ele manda uma resposta. Gente, pelo amor de Deus, quem é Sampaoli na fila do pão? Quem é Sampaoli na fila do pão? Então, isso era uma tragédia anunciada. O Flamengo não cansa de fazer bobagens, desde que mandou embora Dorival Júnior, que foi a primeira grande bobagem. Hoje, o melhor técnico do futebol brasileiro, no meu entendimento, ele ganha a Copa do Brasil e a Libertadores e é mandado embora para contratar o Vitor Pereira porque deu um suorzinho no Flamengo lá no segundo tempo na decisão da Copa do Brasil. O português que aprontou com o Corinthians, aprontou com o Flamengo, não fez um bom futebol e vazou. E aí eles vão lá e pegam o gato fogueteiro. Então, era mais do que anunciado. E a jogadorzada se conversa, né? O Soveral, o Beto, jogadorzada se conversa. Todo mundo sabe a mala que o Sampaoli é. E aí o Pedro acabou tendo esse ato de disciplina. Mas a gente falar só do Sampaoli, eu acho que não é bem legal, não. O Pedro também está me parecendo um garoto mimado, porque ele, como profissional, tem que cumprir as suas determinações. Independentemente de se o Sampaoli já tinha feito algumas alterações que sinalizavam de que ele não fosse mais entrar no jogo, mas se a determinação estava ali para ser cumprida com todo mundo, ele deveria ter cumprido as obrigações. E outra obrigação que ele tinha era de hoje comparecer no Ninho do Urubu na reapresentação. Não foi isso que ele fez. Aí depois ele foi cobrado pela diretoria do Flamengo e acabou dando uma desculpa aí que estava com dor na face e tal, que foi no dentista. Então o Pedro, com todo respeito, ele também tem que ser um pouco profissional. Só para deixar claro para você poder falar e os demais colegas também, o Soveral. Nada se compara à agressão, mas o Pedro também precisa também pôr a cabecinha no lugar, né? Eu acho que tem um ditado popular bacana que diz o seguinte, né? Quem tem razão não precisa subir no caixote. Então, quando alguém parte para a violência física, ele deixa de ter qualquer razão. Eu acho que o Pedro, justamente, é um caso que vem sendo mal administrado pela falta de comando no Flamengo. Antigamente, a gente
A gente falava que o futebol tinha dirigentes que eram respeitados. Era aquele cara que o presidente do clube, ele não tem que aparecer na fotografia só quando o time ganha, ou entrar no vestiário só para dar tapinha nas costas do jogador. Às vezes, o presidente do clube, que é a autoridade máxima do clube, tem que aparecer e acompanhar, chamar o diretor de futebol, chamar o treinador, fazer uma reunião, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que não sei o quê. E a gente vê que a demissão desse senhor aí que agrediu o Pedro, eu acho que não vai resolver o problema de ambiente do Flamengo. Eu acho que não vai resolver o problema do ambiente do Flamengo. E é impressionante como o Flamengo tem errado nessa questão de técnico. O Dorival Júnior foi o único acerto depois do Jorge Jesus deles. E mesmo assim, eles fizeram essa disfarçatez com o Dorival, e parece que o destino, né? Parece que é uma coisa assim do destino, das forças que conspiraram contra o Flamengo, para eles aprenderem a ter respeito pelo profissional. Edu, Eles foram muito... não quero falar em caráter, né? Mas eles foram... Mas, Edu, isso, se você me permite, cara, isso que você fala assim, em termos de técnico, né? De como ele comandou, beleza, foi legal, né? O que o Dorival Júnior fez, levantou o título e tudo mais. Agora, você falou do respeito, né? Vê o princípio do Flamengo pelo respeito. O Dorival Júnior parou 2 anos, tá certo? O Ceará vem, resgata o Dorival Júnior, monta um plano de trabalho com ele, 3 meses depois o Flamengo vai lá catar o cara. Então, já vê que tem viés comportamental aí na atitude do Flamengo. Eu acho que tanto do Flamengo quanto do Dorival Júnior, naquela altura eu cheguei a falar isso aqui nos nossos bate-papos. Da mesma maneira que o Flamengo fez isso quando tirou o Rogério Ceni do Fortaleza. Então, já um princípio errado de administração de clubes só pode rolar nisso aí. Só pode rolar em encrenca em cima de encrenca. Falta o respeito ali. E aí o resto é consequência, né? O resto é consequência. Eles têm um time forte, claro. O Flamengo tem um time fortíssimo. Então, os jogadores, eles conseguem desempenhar tecnicamente, mesmo que taticamente não sejam tão bem estruturados, tão bem montados. Mas o que tem por trás, a base que tem ali por trás, o que deveria sustentar tudo isso, é uma base onde não tem o respeito, né? Eu ia usar uma outra palavra, mas respeito cai bem por aqui. A postura da diretoria, senhores, foi a mais correta? Afasta o infrator, mas mantém a comissão técnica, que tinha uma relação muito ligada, né, ao Pablo, e mantém-se aquele que demorou demais, no meu entendimento, que foi o Sampaoli. Ele, como comandante do barco, tinha que, na hora, se posicionar, tomar as devidas medidas, e ele não fez. A posição da diretoria do Flamengo foi acertada no entendimento de vocês? Porque se manda o Sampaoli, tem multa para pagar, quem que vai vir? Acertou, errou? O que vocês pensam sobre a manutenção do Sampaoli? É um exagero pedir a saída do Sampaoli e sua comissão? Olha, Garrafa, eu não sei exatamente quanto que é a multa do Sampaoli. Eu já li aqui na faixa de 15 milhões, já ouvi na faixa de 20 milhões, mas eu não consegui uma informação dentro das minhas pesquisas aqui exatamente qual que é o tamanho da multa. Agora, vamos voltar um pouquinho a analisar o histórico do Flamengo, né? Ele pagou 15 pela saída do VP. Ele não pagou o Dorival Júnior porque o contrato deles não era, né, não tinha multa. Mas o Flamengo vem pagando multas em cima de multas em cima de multas. Uma constante. O Flamengo pagar multas nas trocas de técnicos, e em contrapartida, lá no incêndio que rolou com os juniores lá, o sub-20 lá do Flamengo, eles não pagam indenização para as famílias. Eles cuidam de pagar as multas, mas não dão atenção à base,
não dão atenção à família da base. Eu digo atenção que deveria ser dada, pelo menos na decência da indenização do que aconteceu. Então, a gente nota que esse jeitão do Flamengo é um jeitão feio. Sim. É um jeitão que eu estou evitando aquelas palavras mais fortes, né? Mas não é certo. A forma como eles estão administrando não é uma forma certa de administrar. E a consequência, é claro, é encrenca. Se a gente tem uma base carcomida, se a gente tem uma estrutura corroída, o prédio cai. É claro que cai. E eu acho que é isso que eles estão enfrentando. Mas, assim, até antes de ouvirmos aí o Dudu e o Soveral, você como um empresário, né, e a gente imagina e sabe as demandas que você tem que decidir, as posições que o líder, o comandante tem que decidir, e elas têm que ser tomadas não com o sangue na efervescência, né? Tem que ser tomada com muita cautela, muito bem pensada, às vezes de forma rápida, mas a decisão tem que ser pensada, não pode ser na emoção, porque na emoção normalmente a gente acaba se arrependendo. Vai fazer besteira. Vai fazer besteira. Vai decidir na emoção, vai decidir com sangue quente, fez besteira. É isso. Então, isso colocado, você entende que, pela razão, o melhor seria a manutenção do Sampaoli mesmo, aspecto financeiro, aspecto de elenco, que é aí que eu quero desenvolver também com o Soveral e com o Dudu. Porque não adianta, você pode fazer uma economia. Ah, tá bom, eu já gastei com o VP, agora não posso gastar com o Sampaoli, mas dane-se, aí eu perco o elenco. Pô, a Copa do Brasil vale uma grana danada. O Libertadores nem se fala. Então você não pode fazer uma economia burra também. Você também não tem a garantia, não é fácil. Você não tem a garantia que vai ganhar essas competições. Então, a decisão te pareceu a mais acertada, Beto? Olha, Garrafa, vou te dizer se fosse eu ali nessa situação, tá? Muito obrigado, Beto. Muito gentil. Acho que atingi meu objetivo. Se eu tivesse nessa situação, eu tiraria o Sampaoli, pagava a multa que tivesse que pagar, ia negociar, enfim. Eu tiraria o Sampaoli, tiraria a comissão e assumiria o comando. Não como técnico, mas como responsável por aquele negócio. E aí, então, é o seguinte, ó, agora tem alguém que manda nisso aqui. Então, primeira atitude de alguém que manda. Ô, Sampaoli, valeu, bacana, fica para a próxima. Comissão técnica, valeu, bacana, fica para a próxima. Jogadores, agora tem alguém que manda aqui, tá certo? Legal, eu vou colocar alguém em quem eu confio para tocar o dia a dia, porque eu não vou tocar o dia a dia, eu não sou técnico, eu sou só o cara que manda. Vou colocar um técnico, vou colocar uma equipe que dê o devido respaldo ao nosso maravilhoso e grande Flamengo. Era isso que eu faria. Eu tô muito com o Beto. Essa é a minha linha de pensamento também, viu, Soveral e Dudu. E você, Dudu, você entende que não, que é uma aposta, que de repente tirar o Sampaoli nesse momento pode se aumentar o problema? Como é que você agiria nessa situação de presidente Dudu, presidente do Flamengo? Então, enquanto o Beto falava aqui, eu dei uma pesquisada aqui para ver os números, né, de rescisões do Flamengo, o valor gasto, né? Então, segundo o Globo Esporte aqui, foram 37 milhões desde Jorge Jesus, contando Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira, Rogério Ceni. Então foram muitas rescisões. Então é muito dinheiro, muito trabalho mal feito, né? Eu acho que quando você se vê muita demissão com muita rescisão assim, você vê que é algo que não está planejado, né? Não tem o norte. A diretoria do Flamengo, você vê que ela não tem o norte. Ela vai seguindo de acordo que o vento vai soprando, e eu acredito que depois do Jorge Jesus, né, de 2019, os ventos foram soprando muito mais para individualidade do que planejamento, né? O Flamengo foi tocando mais na parte de o elenco é muito forte, foi ganhando jogos, foi chegando por ter o elenco muito forte, então não creio que tenha um planejamento. Mas no caso, eu também tô com o Beto. Eu acho que era um momento de, vamos apaziguar,
vou mandar o cara embora, vou trazer alguém da minha confiança, vou mudar o ambiente aqui, o ambiente está pesado, eu preciso dar uma virada aqui, porque aí você imagina, aí você vai manter o Sampaoli, vai tirar um cara, mas e o elenco agora? Vai correr pelo Sampaoli? O Sampaoli como que ele vai fazer com o Pedro agora? E se o Pedro recusar mais uma vez a treinar, e aí, o que ele vai fazer? Não vai partir para agressão, entendeu? Não vai ser agressão, mas e aí? Qual vai ser a próxima atitude que ele vai tomar? Então é algo muito difícil. Você precisa ter alguém ali para comandar. Então falta pulso, né? Falta comando. Só que eu também entendo também, se vou pensar para um outro lado, é que eu falei aquela hora, é um ego muito gigante o vestiário do Flamengo. Deve ser coisa de outro mundo, né? Eles devem viver numa bolha assim que não tem lugar que caiba aquele ego daquele tamanho, né? É muito difícil. Então, mas nós temos um outro presidente do Flamengo, olha que coisa. Um outro presidente ligado muito ao Esporte Clube Corinthians Paulista, na sua paixão, mas profissionalmente acabou se tornando presidente do Flamengo. O meu amigo Soveral, fosse você o presidente do Flamengo, o que faria? Com a cabeça fria, imagino eu, com a sua experiência, troco essa comissão técnica, tento colocar o barco no rumo que eu entendo correto, ou tento contornar o problema para que o barco não saia do prumo e eu também não quebre financeiramente. Você vai responder já, mas antes o Dudu tem um recado bacana. Bacana porque é Starbox na tela, o Soveral fala já. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Tá aí, Soveral. Te dei até um tempinho para você pensar. E pensar com mais qualidade, com os pulmões mais fortalecidos. Limpos, livres de ácaros. Livres de ácaros, bactérias, fungos. Porque o que tem de ácaro naquele Flamengo lá, com essa direção aí, clube maravilhoso. Ali precisava de uns 200 Starbox no vestiário. Para dar uma... dúvida. Para tirar o... Qual que é a melhor solução no seu entendimento? Qual seria a melhor solução? Porque a solução, nesse momento, já foi tomada pela permanência do Sampaoli, da comissão técnica, até o filho do próprio Pablo está mantido, né? Bem, veja, nós estamos discutindo aqui há uma certa distância do que está acontecendo, né? Claro, claro. Está lá está no Rio. É óbvio. Veja, a gente em direito costuma falar, eu não li o contrato, preciso ler o contrato, porque tem discussões assim, você não está a par do que está acontecendo. Exato. E aí é difícil você dizer, olha, esse aqui tem razão, esse está errado. O que eu faria se eu fosse presidente do Flamengo, de repente, caísse hoje na cadeira da presidência do Flamengo, com esse problema lá para resolver, bom, eu normalmente o que eu faria? O que se faz numa hora dessa? Como eu falei, chama todo mundo, comissão técnica, jogadores, massagista, roupeiro, chama todo mundo. Agora, se você tem inteligência e sabe conversar e tem bons argumentos, você tem que falar para os jogadores, falar, meus queridos, vocês moram num país que tem 100 milhões de gente pedindo esmola na rua, aí, ganhando menos de R$1 por dia, e vocês vieram de uma camada, a maioria de vocês, uma camada dessas, hoje são milionários, então vamos colocar um pouco a cabeça dentro de uma realidade. Vocês são privilegiados num país como o Brasil, eu falaria isso. Então, nós temos que entregar o que essa massa de gente que a gente nem sabe como arruma dinheiro para pagar ingresso paga, a gente tem que entregar o que eles querem. Time para isso nós temos grandes jogadores. Eu falaria isso. E aí o que acontece? Chama o treinador e fala: como é que está o ambiente aqui? Eu quero ouvir de todo mundo aqui o que nós vamos fazer agora, antes de tomar uma decisão, sem conversar com todo mundo, porque não está todo mundo envolvido nisso daí. Está todo mundo envolvido nisso daí. Então você, como dirigente, tem que saber como é que está o ambiente, porque também manda embora uma comissão técnica inteira. Agora, nesse exato momento,
e vai pegar e vai contratar quem? Quem que você vai chamar? Você chama um treinador, por exemplo, que resolve instalar o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de jogar, começa tudo do zero. Nós temos que nos lembrar que o Flamengo está se recuperando aí. Está em segundo lugar no campeonato. Até outro dia estava em sexto, sétimo, estava lá atrás. E o Flamengo está indo. Hoje, o Flamengo é considerado o favorito para ganhar a Copa do Brasil. Fez um jogo em Porto Alegre de time que está jogando futebol. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nessas coisas, a gente fala nessas coisas, a gente tem que ter muito cuidado, porque a distância é muito fácil falar. Eu mandava todo mundo embora. A hora. Fosse fácil fazer isso. Né? Vamos supor que você vai pagar aí mais não sei quantos milhões de multa na comissão inteira. Aí você vai ter, como eu falei, vai ter que contratar outro cara bom. Vai ter um cara bom, né? O São Paulo não seja um cara bom. Vai ter que contratar. Quem é que é esse cara bom? Veja o que aconteceu com o Cudê no Atlético Mineiro, agora foi para o Inter. O Felipão, campeão da Copa do Mundo, foi no Atlético, não ganhou nada até agora. Então, não é brincadeira. Não. O Luxemburgo estava por um fio. Eu mesmo falei, não está dando mais depois de perder do América. Aí o time começando a reagir. E está indo. Uhum. Então, o que eu acho é que eu sentaria para conversar com todo mundo e pensaria muito, vocês falaram de cabeça fria, antes de tomar uma decisão, porque o que já aconteceu é tão pesado, já está tão pesado, que aí você troca toda a comissão técnica. Agora o Pedro é o cara que vai dizer qual é a próxima comissão técnica. Só falta perguntar isso para ele. Ou você tira o Pedro do time, porque o Gabigol diz que não joga com ele. Então não dá. Tem que falar, Pedro, o Gabigol, vamos jogar juntos se o treinador assim quiser. Que história é essa? Dizer que não joga com esse jogador. Joga, tem que jogar. Mas tem que conversar com os caras, tem que ser bom de conversa, tem que ter retórica, tem que ter inteligência. Eu não acho que essa atividade ajude agora. Só pontuar no momento que o Roger vai chegando aqui. Oi, Roger. Também. E só Oi, pessoal, aqui, tudo bom? Tudo bem, Roger? Fala, Roger. E só pontuar quando você fala que o Gabigol agora está se manifestando que não joga mais com o Pedro. O Gabigol jogou com o Pedro nas mãos do Dorival. O Gabigol, para que o Pedro pudesse jogar, ele foi extremamente solidário na oportunidade. O Gabigol abriu mão da função que ele tinha específica de homem de área, saía da área, era muito mais um assistente, e o Pedro cansou de fazer gol, e o Gabigol estava até numa seca. E isso é mérito do Dorival, que conseguiu fazer com que o Gabigol, vaidoso como tivesse essa postura. Custou até a Copa, né, pro Gabigol, né? Quem foi o Pedro, não foi nem o Gabigol. Tá vendo? Então, acho que vale ressaltar isso. Eu já no Boa Noite do Roger, eu queria que você, de uma forma resumida, falasse o que você viu, o que você entendeu desse fato lamentável da agressão que o Pedro sofreu pelo ex-preparador físico do Flamengo, que foi demitido, e como é que vai ficar o Flamengo com a permanência do Sampaoli. Você acha que não vai ter sequelas ou que o Flamengo coloca a temporada em risco, Roger? Boa noite, Confras. Primeiramente, Boa noite. Me desculpar com vocês pelo atraso. Eu estou em Assunção, no Paraguai, e acabei vindo, inclusive, no mesmo voo da delegação do Fortaleza, que amanhã pega aqui o Libertad à noite, em Assunção. E o que eu posso falar do Flamengo, assim, todo time grande tem que tomar muito cuidado para vazar informações de vestiário. Eu acho que no vestiário acontece muita coisa. Quem é atleta e quem já foi atleta sabe que existem coisas que acontecem. Se você não consegue manter isso no vestiário, já mostra que existe uma ruptura dentro desse grupo, ao ponto de acontecer o que aconteceu com o Pedro. Então, eu acho assim, o clima é muito difícil de sustentar, porque, mal ou bem, como em qualquer ambiente, existem aqueles que apoiam X e existem aqueles que apoiam Y. Então, a diretoria do Flamengo vai ter que chegar num comum acordo com o grupo, para ver a continuidade ou não dessa comissão técnica. Eu acho lamentável porque o Sampaoli é um dos grandes técnicos da atualidade, tem um jeito de trabalhar difícil, às vezes, para alguns atletas acompanharem o que ele deseja, o que ele pede. Ele tem um temperamento explosivo, eu acompanhei bem a passagem dele pela Vila Belmiro, mas ele constrói grandes times.
como todo mundo falou aí, que eu acompanhei, apesar das falhas de internet aqui que eu tive, o Flamengo vem se recuperando. O Flamengo vem num momento de crescimento, ele não está num momento de crise. Então, eu vejo assim com muita tristeza, principalmente que envolvem jogadores. Eu conheço o Gabigol também, tem um histórico de passagem lá pela Vila Belmiro, e eu acho que assim era o momento do Flamengo fechar a casinha, chamar todo mundo lá dentro e tentar resolver isso dentro do vestiário. Mesmo que já tenha vazado, que der para reconstruir, tentar reconstruir. Mas eu, nesse momento, eu não trocaria a comissão técnica. Eu acho que a comissão técnica, se a maioria do grupo estiver com ela, deve ser mantida assim. Tá aí, tá aí. Beto, o que você pensa que pode acontecer com o Flamengo, Dudu, para que a gente vá para os palpites, porque tem jogos importantes aí, Libertadores e também Sul-Americana, além da rodada do Brasileiro. Assim, eu gostaria de colocar, Garrafa, se você me permite, um ponto novo aqui que eu fico, claro, ligado ao assunto, mas que eu fico pensando aqui, pensando, né? Vou entrar um pouquinho na história do Pedro aí, né? Bom, beleza. Vão dar uma multa para o Pedro. De quanto? 10 mil? 50 mil? 100 mil? 200 mil? Quanto que isso vai fazer de diferença para o Pedro? Como valorizar isso, né? O que é uma multa? Claro, ele tem que ter uma punição porque ele não seguiu a regra. Tem uma regra lá estabelecida. Ele tem que obedecer os comandantes. Se o comandante falou faz o aquecimento, ele tem que fazer aquecimento. Se o comandante falou descansa, ele tem que descansar. Essa não é atribuição dele de dizer eu vou aquecer ou não vou aquecer. Ele tem que seguir a orientação e pronto. À medida que ele não segue a orientação, ele vai ser punido. Tá bom. Vai ser punido por quanto? Um jogo sem jogar? 2 jogos sem jogar? 3 jogos sem jogar? O maior punido nessa situação é o próprio clube, que não pode usar o seu talento ali na hora que ele bem tiver interesse de utilizar. 200 mil, 100 mil, 50 mil. Isso para esses jogadores, é claro que 200 mil é uma baita de uma grana, não resta dúvida. Mas para eles, não é tanto quanto para a gente. Então, o que é uma multa que, de fato, faz o jogador sentir o erro que ele cometeu e faz ele mudar de opinião, ele se converter, ele mudar de rumo? O que seria uma multa que, de fato, faria com que o jogador não tivesse mais atitudes incorretas como essa? Isso fica na minha cabeça. E eu não cheguei numa conclusão, ainda estou ruminando esse negócio. Sim. Então, aquele técnico lá do Flamengo, ou aquele presidente do Flamengo que você me colocou na posição, embora eu tenha falado isso, está aqui queimando, ainda tem coisas na minha cabeça que precisam ser resolvidas e eu, presidente do Flamengo, preciso descobrir, porque como presidente do Flamengo eu tenho essa responsabilidade, o que é uma multa que de fato, ou melhor, uma atitude, ou uma iniciativa que de fato faça o jogador não ter mais esse tipo de atitude absurdamente incorreta que leva o time a ter grandes prejuízos, né? Então, Dudu... Desculpa, Beto. Então, Dudu, esse episódio que já foi inicialmente resolvido dessa forma, ele traz, no seu entendimento, pode trazer ou não, prejuízos às competições as quais o Flamengo vai disputar ainda, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Isso pode, de alguma forma, prejudicar ou segue o trabalho normal para você? Eu acho que o trabalho vai seguir normal, eu creio que não deve prejudicar, né? O Beto estava falando agora, eu estava pensando também, ele estava falando de multa e tudo mais, eu pensei na parte do Pedro, né? Ele tem companheiros de equipe, né? Então, assim, eu não entrei nesse jogo, mas eu tenho que entrar todo jogo? Será que eu sou especial do elenco aqui, eu tenho que jogar todo jogo, eu sou obrigado a jogar todo jogo, né? Tem a parte do respeito também, você tem colegas de trabalho, né? Tem jogos e tem jogos que vão precisar de você, tem jogos que o técnico vai entender que não é o jogo para você, né? E querendo ou não, a gente sabe que tem uma hierarquia no futebol, né? O técnico é o comando, tá? Tem a diretoria, vem o técnico e os jogadores, então o jogador obedece o técnico, tem a hierarquia.
Mas assim, o Pedro, por que o Pedro pensou que ele é especial? O que é falado para ele no dia a dia, para ele achar que ele pode tomar esse tipo de atitude, né? São questionamentos que é só o dia a dia ali do clube que a gente vai saber, né? Mas eu acredito que se os companheiros ficaram do lado dele, então não deve ter uma rixa com os companheiros, né? Então não deve mudar muito o rumo da temporada do Flamengo, não, porque eu acredito que são jogadores cascudos, acostumados com esse tipo de situação, né? E vai acabar que o Flamengo vai continuar jogando da mesma maneira, né? Com o gato fogueteiro, como se diz, o Garrafa do comando, e não deve prejudicar esportivamente o Flamengo. Vai prejudicar o desgaste da imagem, o desgaste do jogador, do preparador físico, né? Vai ter que fazer toda essa gestão de crise, mas a parte esportiva eu creio que não deve mudar. Eu respeito. Pois não, Beto. Pois não, fica à vontade. E deixa eu colocar mais uma pitada aí, né? O Flamengo está se recuperando, a gente fala que o Flamengo está se recuperando e tudo. Eu dei uma olhadinha rápida aqui na tabela. Dos últimos 5 jogos, o Flamengo é o 6º colocado, tá? Então não está se recuperando tanto assim. Ele está em segundo na tabela hoje, mas se a gente pegar os 5 últimos jogos, ele é o 6º. Ele está atrás do Botafogo, claro. Ele está atrás do Palmeiras, ele está atrás do Coritiba, ele está atrás do Grêmio e ele está atrás do Cuiabá. Ah, mas esses são times fracos. Tanto faz, estou pegando os últimos 5 jogos. Além disso, o Flamengo nos últimos 5 jogos ele fez 9 pontos, de 15 disputados. Ou seja, um aproveitamento de 60%, que a gente sabe que é um aproveitamento bastante baixo, e com esse aproveitamento de 60%, o lugar é meio que mesmo por aí. É 4º lugar, é 5º lugar, é esse tipo de coisa. Então, com o elenco que o Flamengo tem, e o Sampaoli está com aproveitamento de 60%, não é grande coisa não, hein, pessoal? Então, mas é que na Copa do Brasil, por exemplo, o Beto fez uma variação de Campeonato Brasileiro, mas em termos de Copa do Brasil, o Flamengo, com a vitória que ele obteve frente ao Grêmio, ele fica numa posição já muito confortável de chegar à decisão e, no meu entendimento, chegaria como favorito frente a São Paulo ou até mesmo o Corinthians, né? Então, é uma grande verdade, Garrafa. E o único que acertou que o Flamengo, entre nós, o único que acertou que o Flamengo ia ganhar foi o Roger, viu? Porque nós 3, você e o Edu, votamos você acha que ele ele veio no programa agora, no final, por causa de que ele já sabia que ia ter os palpites aí. De qualquer forma, eu entendo que o Flamengo vai sentir, vai ter reflexo aí, a coisa... Eu pego um pouquinho de tudo que a gente falou até aqui e tem que estar todo mundo pensando da mesma forma, caminhando na mesma direção. Você pode ter um certo desconforto, mas o desconforto aí é muito grande. Então, por falar em palpites, ô Dudu, você tem aí os palpites que a gente deu a semana passada? Vamos ver quem foi melhor ou não? Vamos lá? Então, Corinthians e São Paulo. Na segunda-feira passada, estávamos nós aqui, assim, falando, e não, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal. O Roger, com muita firmeza, ele disse o quê? Vou olhar pelo número para lembrar. Ele disse vai dar São Paulo, 2-0. Não marcou ponto, Roger, não foi bem, não. Daí para frente, Soveral, dentro da sua tranquilidade, sua sabedoria, praticamente cravou. O Corinthians vence o jogo, porque é em Itaquera, né? Eu estou tentando relembrar. Vence porque é em Itaquera. E o São Paulo, pela sua qualidade, faz um gol. E ainda a comemoração do Luciano será chutar a bandeirinha de escanteio. Acertou cravado 2-1. Eu fui de 2-1 também. E o Beto 2-1. A gente foi bem nesse aqui. Esses são feitos ao Roger. Então, galera, aqui eu, o Beto e o Soveral, 2-1. O Roger deu uma destoada. Que vergonha, Roger! Que vergonha! É o meu coração, que eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, então eu acabei errando. Tá certo, vamos lá. Aí, aqui já o bicho pegou. Flamengo e Grêmio. Aí o Garrafa, né? Não, o Grêmio jogando em casa. O Grêmio jogando em casa, pô. Arena lotada. Vai pegar o Flamengo do Gato Fogueteiro. E no outro final de semana vai ter murro na cara. Vai dar Grêmio, né? 1-0. Deu o quê? Deu 2-0 pro Flamengo. O Beto, então, falou que ia ter burro na cara, falou o nome de quem ia ser demitido, falou que ia ter delegacia no outro final de semana e que ia dar 3-1 pro Grêmio. Falou, quero ver, vocês vão errar tudo. Dançou também. O Roger meteu... Ih, o Roger, que faz, hein, Roger?
O Roger, ele estava pensando na viagem que ele ia fazer para Assunção, errou os 2 palpites. Ele meteu 2. Ah, não, eu ele errei por acertou um aqui. gol. Não, ele errou por pouco, desculpa, Roger. Mas acertou o resultado. Olha que recuperação. Tem que pontuar. O Roger falou, eu vou para Assunção na semana que vem, mas ele só não sabia que ia ter murro na cara, mas ele sabia que ia para Assunção e que o Flamengo ia ganhar do Grêmio. Vamos fazer justiça para o Roger, sim. 2-1, quase cravou aqui. O Soveral, então, deu aquela secada no Flamengo, falou, que mané Flamengo, rapaz. Pensando naquele churrasco que ele tinha feito no domingo antes do nosso palpitômetro aqui, ele falou, vai dar a gauchada, 1-0, só o Roger acertou. Então, você vê como é que é, né? Acertos no bolão do Confra, todo mundo somando 1 ponto, mas aí devia valer, o cravado devia ter uma pontuação maior, viu, Beto? Vamos rever esse regulamento aí para os próximos aí, né? Porque o campeonato já está rolando, tem que manter o regulamento. Ô, Soveral, vou entrar com recurso aí lá no TJB. TJB, Tribunal de Justiça do Beto. É da GI. TJB. É da GI. É TJG, Tribunal de Justiça da Gisele. Da Gisele. Tá certo. Então vamos lá, mas todo mundo empatado. E aí agora a gente tem uma nova rodada, é isso, Dudu? Temos uma nova rodada. Isso aí, Então, assim, eu já vou começar pela paixão do Roger. Bom, fica bem fácil já para ele começar. Corinthians e Newell's. Corinthians e Newell's amanhã lá na belíssima Rosário. Era para estar indo para Rosário. Não é aqui o jogo? É lá? É aqui. É em Itaquera. Itaquera. Primeiro jogo. O Corinthians foi viajando. O Corinthians no jogo da volta, que faz lá em Rosário, porque o Corinthians está entrando pela, entre aspas, porta dos fundos aí na Sul-Americana, né? Então, Itaquera, Roger, pense bem, Itaquera, hein? Corinthians 7 jogos de invencibilidade. Não estou induzindo o amigo, eu só estou dando alguns subsídios aí pro amigo. Corinthians e Nils. Eu vou torcer muito para um 0-0. Então eu vou usar esse sentimento do Roger de 0-0 aí, que ele vai torcer muito. Ele quer dizer o seguinte: ele sabe que vai dar o Corinthians, mas ele vai torcer demais para dar um 0-0, para o Corinthians não ganhar. Eu acho que é isso. E se eu errar ao contrário, eu não vou ficar triste. É verdade, tá certo. 0-0 então para o Roger, Dudu vai anotando. Beto, vou com você agora nessa daí. Corinthians perde. Rapaz! Corinthians perde. Beto me balançou aqui, hein? Eu estava convicto já. Você vê como é que é, né? Eu já tinha pego um pouco do que disse o Roger. Falei, quer saber? Eu vou aqui. Aí agora o Beto veio, já mudou minha cabeça aqui. Corinthians perde de quanto, Beto? 1-0. O Nils está indo super bem. Está com um time bem estruturado. Tá firme. 1-0 para o Nils. 1-0 para o Nils. O Nils é meio de tabela do campeonato argentino, mas na Sul-Americana ele foi a segunda melhor campanha. Soveral. O que acontece com Corinthians e Nils na Arena Itaquera? Caiu Itaquera. O resto você já sabe, né? Já era. Placar para esse. Eu estou em dúvida, Edu. Você vai falar 3 ou 4? 2 tá bom. 2-0. Você é um cara pé no chão. Dudu já deu voto, não? Eu dei o voto aquela hora lá, mas assim, o Nils vem muito bem na Sul-Americana, mas no campeonato, somando todos os jogos, ele ganhou uma nos últimos 9 ou 7 jogos. Então é 2-0 Corinthians. Ah, rapaz, olha que informação. Eu tinha informação de meio de tabela, não estava tão bem no argentino e bem na Sul-Americana, mas o Dudu veio e cravou. Eu vou de 2-0 Corinthians. Um de Yuri Alberto e outro se jogar, né? Não sei se vai jogar, mas vou até arriscar aqui. Um outro de Lucas Veríssimo de cabeça, hein? Se eu acertar, ele vai jogar lá o jogo? O Lucas Veríssimo não, vai estrear? Eu não sei, tudo é chute, porque há uma possibilidade. Ele disse que está em condição, está escrito no bid, de repente não pode ser um jogo para estrear, hein? Pode ser um jogo para estrear. Isso não é uma informação, tá, gente? Aqui o palpitômetro aqui a gente está na boa. Então, Corinthians 2-0. Vamos mudar então de jogo. O Dudu vai anotando e semana que vem a gente confirma. Rapaz do céu. Eu já tenho o meu palpite. Não vou mudar, espero.
você é o último. Vamos ver se vocês vão me influenciar. Aí eu vou me denunciar depois. Começo com o Beto? Não, Beto vou deixar para depois. Vou começar com você, Dudu. Olha, é um jogo muito difícil, mas o Atlético é muito freguês do Palmeiras. Eu acho que vai ser 1-0 pro Palmeiras aqui em Minas. O Atlético vai muito mal, o Filipão não ganhou nenhum ainda, cara. Vocês são fogo, vocês me influenciam. Não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez. Quando aparece o escudo, já bate na minha cabeça um pensamento. Aí cada um vai falando uma coisa, vai embolando tudo aqui. O que eu tinha de certeza que eu ia falar, eu vou depois confirmar, não sei se vai ser o mesmo placar, eu já tô mudando, é verdade. O Galo é freguês do Palmeiras que só. Ih, Soberal, rapaz do céu. Olha o Soberal, no conforto do seu lar. Soberal, eu quero saber. O Palmeiras perde quando o Atlético, Soberal? Olha, se o Galo não fosse meio freguesão do Palmeiras, eu acho que o Atlético ganharia esse jogo, mas o Palmeiras voltou aí a respirar um futebol que a turma espera, né? Que seja o normal do Palmeiras, tanto que fez um placar contra o América Mineiro e tal. Eu acho que vai empatar esse jogo em 1-1. Acho que é um jogo para 1-1, assim. Eu acho que é um jogo para empate. 1-1. O Roger, direto de Asunción, no Paraguay. Hablando de Asunción, puedo Sí, decir a claro, ustedes que... claro. Nosotros gustaríamos de saber. Pero yo creo que Atlético es un gran club, y Palmeiras también, pero creo que 2-1 Atlético, por estar en casa, es un time muy fuerte en casa, es diferente de jugar en Palestra Italia. Esse Roger. No hay más Palestra Italia, hermanito. Ahora es Arena W Torre, como diz nosso amigo Chico Lang. Gente, é o seguinte, hora que abriu aqui, que o Dudu printou na tela, eu falei, vai ser 1-0 pro Galo. Aí vocês mexeram pra lá, pra cá, mas assim, eu quase cedi por um empate de 0-0, mas assim, ó, são 9 jogos sem vitória do Atlético. Gente, uma hora vira a chave. Uma hora tem que virar. Um time com a grandeza que tem o Galo, com o time que tem, com o técnico que tem, que é muito copeiro, é muito malandro, por isso eu tô achando assim, mas eu vou manter esse 1-0, mas no empate não me ser um 0-0 não será surpresa não. O Filipão vai dar uma fechada na casinha. Pelo menos se ele fecha a casinha, ele não perde e vem tentar decidir aqui. Mas eu vou de 1-0 Galo. 1-0 Galo, contra-ataque, gol de Hulk, 1-0 Galo. Vamos lá, anotando aí. Já estou curioso para saber o que vai dar aí nessa rodada. É Brasileirão agora, Dudu? Não, faltou o Beto, né? Oh, desculpa. Foi de propósito, Beto. Ele já estava lá se esperando. O Beto já estava dando cabeçada. Eu só deixei a esquina, ele já levantou o braço. E eu falei, vou deixar ele por último. Aí falei, vou pular ele agora. Ele sabia, assim, ó, você deve lembrar que é amarelo. Ai, meu Deus do céu. Beto, ó, e você, Beto, eu quero mais que o seu palpite. Eu quero uma avaliação do jogo, Beto. Uma avaliação. Você é um cara ponderado, um cara frio, em 99,99%. A diferençazinha tá quando pinta esse escudo aqui na minha frente. Eu tô brincando. Mas você pode fazer uma avaliação. Vou te dar o direito da avaliação, Beto, para esse voto aí. Atlético começa melhor. Abre 1-0. Palmeiras equilibra o jogo, empata. Vai virar isso aí, Soberal. Permanece melhor, vira o jogo 2-1. O Atlético, depois dos 30 do segundo tempo, empata de novo e o jogo termina 2-2. Mas esse é o Beto que eu gosto. O cara só faltou passar a pressão da bola no segundo tempo. Você viu, Soberal? Você viu como é que é, Soberal? E o bracinho lá? Caramba, tia. Beleza, bem legal. Dudu, vai anotando. E aí o palpite do Beto para semana que vem, acho que pode ser até, além do numeral, pode ser por escrito também, com as observações. Mas foi legal. Aliás, seria um baita jogo, hein? Se acontece esse... o Beto desenhou um jogão aí. Pô, São Lourenço e São Paulo. Ô, Dudu, se você quiser dar um briefing do São Lourenço aí, você que é um rato de internet, eu não tenho essa informação. São Lourenço perdeu para aquele time horrível do Tigre no final de semana. Então eu acho que dá 1-0 pro São Paulo, lá na Argentina. 1-0 São Paulo. Mas é o São Paulo. São Paulo fora.
No Brasileiro, que o São Paulo ainda não venceu, na Sul-Americana ele já venceu, né? O São Lourenço está bem ruinzinho. São Paulo perdeu do Corinthians, empatou com o Bahia, pode ser que ganhe agora. Eu vou de 1-0 São Paulo. Acho que eu vou quebrar a cara. Soveral. Bom, como já disse meu querido Beto, eu estou vendendo 1-1, né? Eu tenho um monte de 1-1 aqui em casa, se vocês quiserem, viu? Tá aqui, ó. Vim pegar aqui. Tá tudo aqui. Eu vou de 1-1, São Paulo e São Lourenço. Acho que é um jogo para empatar. De 1-1. Roger. Olha, é um time que eu respeito muito, o São Lourenço, mas São Paulo é São Paulo, tem camisa, tem tradição, tem time. 3-1 São Paulo. Porra, é o time do Papa, hein, o Roger? Não quer repensar aí? Vamos ficar bem. Não, e se eu for repensar, eu vou aumentar um gol pro São Paulo aí. Beto. Eu também vou de São Paulo aí, viu? Acho que vai dar 2-1 pro São Paulo. Se eu tivesse, aí é jogo, estratégia de jogo. Se eu já não tivesse dado meu palpite, apressadinho que fui, eu falei, eu ia pontuar em cima de vocês, ia meter um São Lourenço, eu ia fazer a diferença. Falei, porque aí só eu ia acertar naquele ponto geral, né? Mas pode mudar. Não, mas não pode, Joel. Assim, poder pode, mas eu prefiro minha convicção. Já foi ali, já foi, mas... Isso aí. Né? Já foi. Senão depois me arrependo. Aí o São Paulo ganha, eu me arrependo. Deixa como tá, Beto. Vamos lá, avançando. Só para deixar registrado, Garrafa, a Gabi também deixou os palpites dela. Ela falou que o Corinthians ganha por 2-0, o Palmeiras vence o Galo em Minas por 1-0 e o São Lourenço vence o São Paulo, né, gente? Ela deixou o placar Gabi veio com a gente também. Com o Palmeiras eu não restava a dúvida que ela ia da vitória do Verdão. Corinthians, tal, que legal. Show, Gabi. Show. Vamos lá, então, para a próxima. Tem Corinthians e Inter, não, né? Tem também. Vai ter agora os 4 agora do Campeonato Brasileiro. Ó. São Paulo e Atlético. Rapaziada. Então vamos lá no pique. Começando com você mesmo, Dudu. São Paulo e Galo. O São Paulo no Morumbi vence o Galo, 2-0. Ele começou de um jeito, falei, vai dar São Paulo no Morumbi, vence o Galo. Tá bom, vence o Galo, 2-0. Beto. São Paulo no Morumbi vence o Galo. Quanto? Eu acho que vai ser bem uns 2-0, 3-0, estou em dúvida aqui, e eu suporto. Por quê? Porque o Atlético já empatou com o Palmeiras lá, foi 2-2 o jogo, lembra? Vai ter Palmeiras e Atlético. O Atlético vai ter que concentrar energia para jogar no Águias. Então o Atlético vai vir com o time reserva. Vindo com o time reserva, vai estar uma chacoalhada do São Paulo. Mudei, não é 2, são 3-0. Soveral? Bom, São Paulo jogando com o Atlético, é do Morumbi o jogo, correto? Morumbi. Eu estava falando em 1-1, estava pensando em 1-1, mas vou mudar. Eu não falei ainda, né? Eu acho que o São Paulo vai ganhar. Acho que o São Paulo vai ganhar por 2-1. São Paulo deve ganhar. 2-1 São Paulo. Roger? São Paulo no Morumbi ganha fácil o São Paulo 2-0. São Paulo perde 1-0. Atlético Mineiro. Meu pai amado. Rapaz, não sei de onde eu tirei esse resultado. Agora sim. Eu vou deixar um amigo meu pro final aqui. Olha o sorriso, ele abre o sorriso. O torcedor é engraçado, a gente é demais, né? A gente vê o distintivo do time, parece que, sei lá, que é uma coisa maluca. Olha o Roger. E aí, da distância, né, Beto? Tá lá em Assunção. Aí ele começa a lembrar das praias da Baixada Santista, aquela Vila Belmiro. Ainda veio com o pessoal do Fortaleza, ainda viajou com o pessoal do Fortaleza. Ai, que festa. É isso aí. Beto, para você então, vai Santos e Atlético Paranaense. Difícil o jogo, viu? Difícil. Eu gosto. Difícil. Bem difícil. Na Vila. Eu tô torcendo pro Santos, mas vai dar um empate aí. Rapaz, essa situação complicada do Peixe. Dudu. 1-1. 1-1, Beto, Dudu. O Atlético Paranaense pensando na Libertadores, vai jogar com time misto, acho que vai dar 0-0. Boa observação do Dudu. Soveral. Eu queria perguntar para o Roger quanto que ele achou que vai dar o Corinthians e o São Lourenço. Olha que vingativo, Beto. Legal! O cara, quanto é que vai ser o Corinthians, né, Roger? Pode. Eu vou espelhar só. O Edu,
Ele falou que o Corinthians ia perder de 6. Ô, Dudu. Eu vou espelhar, vamos espelhar. Eu vou dar na mesma moeda agora. Vamos espelhar. Ô, Dudu, você espelha, por gentileza. Volta ao espelho. Tá espelhado, então. Vou espelhar. Vamos dar esse direito aí. Como talvez o Roger, se ele não lembrar, o Dudu vai lá e vai espelhar o voto. Tá não, eu vou ser legal, Assim, o Santos tá num ano que, se não tomar cuidado, eu não falo isso com tristeza, né? Se não tomar cuidado, cai o Santos. Tá assim, não sei como é que pode. Tá dando tudo errado pro Santos, né? A torcida invade, o estádio não pode ter gente, o técnico não separa o melhor jogador, afasta o melhor jogador. Tá complicado, mas como o Atlético vai jogar com o time misto, vamos dar um resultado bom pro Santos. 1-1. Eu vou com o Soveral de 1-1, porque o Paulo Turra conhece bem o elenco do Atlético, então acho que ele pode ter alguma vantagem aí. 1-1 para não estragar a noite do meu amigo Roger lá em Assunção. Ô, Roger, fica à vontade aí, tá? Olha, os meus amigos aí sempre me animando. Você tem certeza, Roger? Eu agradeço muito o apoio de todos pro meu Santos, mas eu vou falar uma coisa, tá difícil assistir jogo do Santos. Eu já fui eu já voltei para fazer um check-up no meu cardio, porque eu vou fazer 61 anos e tá muito difícil. Mas eu vou ser como todo bom santista raiz. Eu vi o Pelé jogar, vi o Neymar, eu vi o Robinho, eu vi grandes times. Eu também torci para o Santos com o Bozó, Totonho e Tonzinho no ataque. Verdade. E tudo passou. Então, 3-0 para o Santos na Vila Belmiro, com um show do Lucas Lima ainda, hein? Você já está no quarto ou está na recepção do hotel ainda, Roger? Eu já estou no quarto. Ó. Que sorte. Porque o Roger, placar aí... Roger, você tá no Paraguai ou você tá na Jamaica? Eu estou em Paraguai, em Assunção. Estou em Paraguai, hermanito. Esse placar é falso. Esse placar é de quem tá na Jamaica, Roger. O que você anda aprontando por aí? É verdade. É o meu coração alvinegro de Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. Desculpa, para vocês verem que eu não sou provocativo, vingativo. Eu vou voltar lá já no Palmeiras, já dei meu voto aí, 1-1, né? Fiquei de 1-1. Eu vou começar com o Beto nesse Fluminense e Palmeiras, hein? Começo com você, Beto. Ah, meu Deus. Eu não vou votar no que eu acho que vai dar, não. Então vota no San Antonio Spurs. Eu vou falar pra você, hein? Eu tô mais de 30 anos esse negócio de palpite pra cá, nunca ouvi isso daí. Essa foi demais, eu não vou votar no que eu acho, não. Vou votar no que eu não acho. Eu vou votar no que eu não acho, porque o que eu acho é muito ruim pro Palmeiras. Eu vou votar em Fluminense 1, Palmeiras 2. Vai ser sincero assim lá na China. Roger. Olha, atualmente eu tenho que torcer para todo mundo que estiver abaixo do Santos. Então eu vou torcer para o Palmeiras ganhar de 2-1 do Fluminense. Tá certo. Dudu? Ó, Palmeiras joga jogo fora de casa, outro fora de casa, dá Fluminense, 2-1. 1-1. Fluminense 1, Palmeiras também 1. Soveral? Eu ia votar no 1-1 também, mas o Beto vai me bater se eu falar 1-1. Então eu falo 2-2, para ficar mais legal. Tá bom. É o último jogo agora, Dudu? Sabe, o Garrafa, eu sei porque o Edu votou em 2-2. Porque 2-2 são 2-1-1 e ele adora 1-1. Essas revelações que me... É 1-1 vezes 2. Agora jogo difícil, Inter e Corinthians. E o Cudê, né? Cudê e Lucha. Se fosse humano, eu ia de Inter, hein? Não é possível que o Corinthians vai ganhar do Inter lá dentro. O Inter é freguês do Corinthians. 1-0 Corinthians. Soveral. Vê se influencia a galera. É jogo difícil, viu? O Racional falou uma coisa, mas o Vai Corinthians fala outra. Vou falar 1-0 pro Corinthians. Dudu? Olha, tá com cara de empate. Os dois times jogando meio de semana, competição fora, 1-1. Caramba. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Easter Box funciona?
Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do SteriBox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo. Sim, com certeza. Tá aí, galera. Portanto, SteriBox, você já sabe, não é novidade nenhuma, né? Chovendo molhado, SteriBox é qualidade de ar purificado, é tudo que a gente precisa. A gente está gravando na segunda-feira, então, quando vem SteriBox, você sabe que vai passar uma semana tranquila. Você já pode, já começa a sextar na segunda-feira com SteriBox. Você fala, nossa, está começando bem minha semana para chegar inteiro no final de semana. Senhores, então a gente vai ficando por aqui. Passamos hoje do ponto, esse palpitômetro aí deu uma mexida, o assunto foi pesado na primeira parte, mas no palpitômetro aí a gente voltou dentro do nosso padrão, um padrão mais leve, e a gente torce para que a semana que vem a gente possa estar aqui falando mais de bola do que do extracampo. Ô, Dudu, um grande abraço, obrigado, seu destaque final, Dudu. Agradecer a vocês aí, a companhia maravilhosa, né? Conseguir falar um pouco de futebol é bom demais, né? Tamo junto, gente. Roger, mesmo tendo chegado aí de forma compreensiva, claro, aí pela metade do caminho hoje, mas brilhante participação. Seu destaque final, Roger. O destaque final é que é muito importante que os clubes de futebol do Brasil invistam mais em reconstruir suas marcas. É muito triste o que aconteceu no Flamengo. E peço também à diretoria do Santos que, dependendo do resultado, tome uma providência com esse nosso time tão amado, que a gente está sofrendo tanto. E lembrando que torcedor com mais de 60 anos, que nem eu, não vai aguentar mais uma derrota. Mas vamos para cima, Santos. Obrigado, Confras. Betão, vê se manda uns SteriBox lá para Vila Belmiro para ver se muda os ares lá, viu? Soveral, seu destaque final, Soveral, por favor. Bom, sei que, para variar, uma alegria enorme estar com vocês, queridos amigos do coração, irmãos que eu encontrei na vida, gente de primeira. E torcer para que realmente a gente volte e fique só falando de futebol, porque a gente recentemente falou de violência extracampo com o nosso amigo Fernando Capês. Fizemos aí um manifesto para ver se a gente vai conseguir transformar, fazer alguma coisa, a sociedade, né, se mexer. E parece que as pessoas não se emendam, né? A gente não consegue sair da Idade Média. A certas horas parece que a gente está com o pé na Idade Média e fica nela, né? Então, eu espero que a gente, no nosso próximo Ágape, estejamos falando aí de futebol, com só alegria, falando de jogos grandiosos, sem jogos modorrentos, porque o futebol brasileiro é um dos grandes patrimônios do país e a gente não pode deixar esse negócio escapulir da nossa mão, porque todo mundo que está envolvido aqui, seja falando ou assistindo, ama o futebol e a gente tem que estar todo mundo junto, lutando por ele. A gente está... É uma coisa que não termina nunca, vai até o fim da vida e para as outras encarnações. Então, obrigado mais uma vez, boa noite para todo mundo. Foi ótimo estar com vocês. Eu estou aí precisando, é só para chamar. Boa, Soberal. Beto, fecha a conta para a gente, por gentileza, seu destaque final, Beto. Beto, calma, eu quero botar. Rafa, meu destaque final é com relação àquela história do que é uma multa adequada para o Pedro. O que faria mudar o comportamento do Pedro, claro, e de jogadores em situações semelhantes. Meu destaque final é esse. Pensando, embora eu não tenha a resposta definitiva, eu acho que é a educação. Acho que é a educação. As pessoas têm que ser educadas, os jogadores têm que ser educados, os profissionais têm que ser educados e eles têm que cumprir as regras. Então, eu acho que aí a grande sacada é um trabalho psicológico, um trabalho explicando para eles o que eles têm que fazer e colocando dentro da consciência desses profissionais e de nós também o que é realmente o correto e o que realmente é o incorreto. E que essas punições, elas não sejam punições que coloquem a pessoa no caminho, porque elas devem ser punições que, à medida que eles saíram do caminho, eles tenham uma pequena chacoalhada e falam, olha, você saiu do caminho, volte para o caminho, que esse é o correto.
Esse é o meu destaque final. É isso, é isso. Muito obrigado, Beto. Meu destaque final, eu digo que na próxima semana o Alexandre Silvestre volta ao comando, né? Mas estarei aqui com vocês e muito curioso para ver como vai ficar a nossa tabela de palpites. E sempre com Starbox. Um abraço, galera. Boa noite, Confras. Voltamos em breve. Tchau, tchau. Nos sigam, hein? Tchau. Nos sigam porque tem muita coisa durante a semana. Tchau, tchau, galera.